Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é mais fácil para uma prostituta e um publicano crer no mundo espiritual do que um próprio religioso? Uma pessoa que já se titula santa, que não acredita sobre a lei do retorno, sobre o pecado, sobre as repreensões de Deus, e ela anda na igreja, mas não consegue aprender nada sobre o espiritual. Então Jesus ensinou que eles tinham olhos, mas não via, tinha pés, mas não andava, tinha ouvidos, mas não conseguia ouvir. O que Deus explica a respeito desse ensino? Que muita gente acredita que são sobre adorações de imagens. E não é sobre isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando sobre os próprios religiosos, que andavam dentro da igreja, mas não conseguiam aprender nada sobre o espiritual. Porque eles mesmos ditavam as regras dele. Eles é quem ditavam os mandamentos dele e mentiam para ele mesmo, sem ter o conhecimento sobre o espiritual. Então é sobre isso que eu vou explicar para você. Por que é que essa lei é dessa forma? O religioso está dentro da igreja e Deus não consegue ensinar o religioso se ele não consegue ver nenhum erro nele. Ele não quer ver. Ele quer ver os mandamentos de Deus como ele quer ver. Então a mentira ele tem como bom, ele não sabe discernir sobre a inveja, ele não sabe a respeito do medo, ele busca Deus para se esconder na igreja, para buscar um apoio, para tentar tirar alguma vantagem sobre o espírito, com medo de ir para o inferno, mas ele não entende nada sobre o Espírito Santo. A maioria dos religiosos são assim. E eu vou explicar a você a razão, o motivo de uma verdade que muita gente está debaixo dos olhos delas, mas elas não conseguem ter essa interpretação. Então, cada religioso, ele diz crer em Deus da forma dele, porque ele não tem a revelação do Espírito. Em nada do que ele está vendo, ele não tem a visão espiritual aberta. Por isso, ele finge para ele mesmo que ele crê em Deus, mesmo buscando a Deus. E por que é dessa forma? Por que é que Deus explica que é mais fácil para um pecador, o Espírito se apresentar para ele e consertar a vida dele, do que para um próprio religioso, que diz crer em Deus, mas não quer ouvir nada? Não acredita da forma que Deus explica. Por que é desse jeito? Eu vou explicar a você a verdadeira razão que esses versículos ensinam para você. Quer dizer, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Está dentro da igreja, mas não consegue crer como Deus ensina. Ele crê como ele quer crer. Por isso ele anda na igreja, mas naturaliza quando adoece, quando perde financeiramente. Ele não tem a revelação daquilo que vive. E muitas vezes os próprios religiosos, eles não sabem a respeito dos mandamentos. Ele está dentro da igreja, mas não conhece as leis espirituais sobre o mandamento. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Em 1 Timóteo 6,10, Deus diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. O que significa a respeito disso? O que é essas dores que Deus explica? Que as pessoas ultrapassam a si mesmo, elas mentem para elas mesmas, levando as dores para uma nova geração. E elas só se vitimizam por não conseguir buscar a Deus como o verdadeiro Deus explica que eles têm que buscar. Então, às vezes, nós carregamos dois tipos de maldição. Quando uma pessoa está sofrendo um problema de geração, ela não consegue entender a razão do problema, a raiz do problema. Se o problema que eu estou vivendo é de um mal de geração,
ou se o problema que eu estou vivendo é um mal que eu mesmo trouxe para a minha vida. E na maioria dos casos, que uma pessoa ela está vivendo um problema de geração, ela erra até o alvo. Até o alvo, ela está dentro da igreja, mas ela não sabe a razão, porque é que ela sofre um problema na vida dela. Por isso ela busca Deus, mas não acredita em nada do que Deus diz. E por isso Deus não se revela para eles, para os próprios religiosos. É mais fácil Deus se apresentar para uma prostituta, para uma pessoa que está sofrendo realmente e que clama pela ajuda de Deus, para que Deus entre na vida dela resolvendo o problema da vida dela. E não busca Deus para ter vantagem com Deus. Quando uma pessoa é pecadora e ela resolve buscar o conhecimento sobre Deus, ela busca Deus na esperança que Deus resolva aquele problema, porque ela já identificou. O pecador, quando ele vai buscar Deus, ele vai nessa fé. Eu reconheço que eu peco. Eu sei as consequências que eu sei que eu peco. Eu só não sei por quê é que eu sou assim. Então o pecador, ele busca Deus já na esperança que Deus resolva a vida dele. Já o religioso não. Ele naturaliza os problemas que ele vive. Ele não busca Deus para que Deus resolva o problema dele. Ele busca Deus para se esconder. É uma razão totalmente diferente. E por isso o próprio Espírito Santo não se revela para eles. Existe mais de vários tipos de maldição. Mas eu vou lhe explicar entre uma razão de um mal geracional, que é o que os meus pais fizeram e eu colho as consequências do que os meus pais fizeram, e uma maldição que eu trago para a minha vida, mas eu não tenho como maldição. Eu não vejo isso como maldição. E assim, até quem diz, tá dentro da igreja e diz para mim que é errado, que é pecado o que eu faço, eu não consigo acreditar. Eu não quero Deus. Eu tô na igreja buscando um Deus como uma escora. Eu quero Deus para me escorar, para que Deus resolva, para que Deus salve a minha alma do inferno. Eu não acredito em vida eterna, eu não creio desse jeito e eu não aceito que ninguém venha dizer que o problema que eu vivo é por conta disso ou daquilo. Porque isso ou aquilo que eu estou vivendo na minha vida, aonde as pessoas dizem que é um erro, é um pecado, eu já tenho como solução. É mais ou menos isso que Deus explica a respeito dos religiosos. E eles, por amor ao dinheiro, ele não consegue abrir mão. Ele não consegue crer em Deus. Ele não tem a fé daquilo que ele não está vendo. Ele tem fé no que ele está vendo. Mas ele está vendo e não está entendendo. Por isso existe dois tipos de maldição. Uma maldição hereditária, que é um mal de geração, que eu estou vivendo um problema geracional. Tipo, nenhuma mulher na minha família teve sorte no amor. É um problema geracional. Mas existe também os problemas que eu causei através desse problema. Eu carrego um problema, mas eu posso decidir. Um exemplo, eu sei que na minha família ninguém tinha sorte no amor, mas eu posso decidir não querer ser casada. Eu posso decidir querer ser lésbica. Eu tenho minhas decisões e abrir mão de ser feliz no amor. É sobre isso que Deus explica. Então quer dizer, eu quero Deus só para me ajudar a sobreviver. Eu não quero Deus para a vida eterna. Eu não creio como a Bíblia diz. Eu creio do meu jeito. E por isso existe dois maus que é muito difícil de um religioso identificar, porque ele erra até o alvo. Quando é um mal geracional misturado com um mal que eu trouxe para a minha vida, para a minha geração. Então eu prefiro crer em Deus para sobreviver, mas não para Deus moldar a situação desse mal de geração. Porque onde você diz que é um mal, eu já tenho como solução. É isso que Deus explica. E muito religioso, ele tá na igreja, mas ele não aceita ajuda de nenhum religioso. Mesmo você dizendo que ele peca, que ele está no erro, ele já naturaliza o erro.
ele já se sai daquela conversa, ele finge que crê em Deus, porque ele está com a mente totalmente cauterizada. Ele quer Deus só para essa vida e não para a vida eterna. Ele não consegue acreditar em Deus. Então existe um mal, uma maldição que é adquirida, que eu trouxe para a minha vida. Não só existe um mal geracional. Então eu percebi, ainda no pecado, que eu tinha dificuldade de ser feliz no amor. E que a minha família todas tinham dificuldade de ser feliz no casamento. Isso eu ainda vi. Mas e a maldição que eu trouxe para minha vida? Que eu completei como uma areia. Eu já carregava um fardo e fui colocando mais fardos em cima de um problema, causando outros problemas, por não ter a visão espiritual aberta, por não ter conhecimento, por não querer abrir mão de mim mesmo, por querer Deus da minha forma e Deus sem poder fazer nada por mim, a não ser me dando um livramento. Quer dizer, eu estou colocando mais mal em cima de um mal que eu já tinha. Eu já tinha. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Quando é que eu trago um mal adquirido, que não é um mal de geração? Quando uma pessoa traz sobre si mesmo com resultados de suas ações e escolhas ou comportamentos. Isso pode incluir a prática de pecados graves. Quer dizer, uma coisa foi a minha mãe me consagrar no espiritismo, na espiritualidade. Outra coisa, eu já tinha um mal geracional, que era nenhuma mulher tem sorte no amor na minha família. Mas, devido a esse mal, eu me posicionei em crer em Deus da minha forma e fui trazendo mais maus para minha vida. Porque eu não tinha o mal como mal. Eu tinha o mal, eu botei o olho no mal e acreditei que aquele mal era a solução para a minha vida. Então, ainda assim que alguém venha dizer que eu estou sofrendo um problema através de outro, eu não quero saber. Porque eu tenho isso como a solução dos meus problemas. E nessa situação, eu estou causando um mal para a minha família, para a minha nova geração, para os meus filhos. Então, eu não tendo essa visão, eu não entender, não crendo, que quando fala crer é você entender do que está vendo, eu também não aceito que ninguém venha dizer que eu que estou errada, que eu que estou pagando pelos meus problemas, que eu estou passando por algum problema devido a algum erro meu, porque eu já não tenho essa visão e nem quero ter. E ainda assim, eu me posicionando dessa forma, eu não consigo ter. Eu ouço. Ouvir é uma coisa, entender é outra. Por isso Jesus disse para os fariseus que tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não conseguia ouvir. Não era a respeito das imagens, e sim de nós mesmos, da forma que a gente já acredita em Deus. Da forma que o ser humano, ele prefere crer em Deus. Por isso Deus explicou que era mais fácil para uma prostituta crer no mundo espiritual, porque quando fala Deus, está falando do Espírito. Então, por que é que Jesus ensinou isso? Porque se eu estou vendo que eu estou sofrendo em uma área e eu busco a ajuda de Deus, Deus prontamente, Ele está ali para querer me ajudar. Porque pelo menos eu já estou vendo o problema. E quando eu não quero ver o problema, como é que eu vou ver a solução? Era por isso que Jesus tinha explicado isso. Então, em que tipo? Qual é o tipo, né, de mal que eu trago para a minha vida? Eu fiz uma base para que você entenda melhor o que eu vou lhe explicar. Envolvimento entre atividades ilícitas ou a realização de pactos ou feitiçaria. Tipo, pessoas que vão para feitiçaria só para resolver um problema. Abrir um negócio, arrumar um amor, né? Eu não sou espírita. Eu só fui buscar essa ajuda. Ajuda em uma área.
para que Deus resolva esse problema que eu tenho nessa área. Eu não quero me envolver. Já vi muita gente fazer isso. Eu quero só pagar a mãe de santo ou o pai de santo para que ele resolva algo para mim. Depois eu me arrependo. É tipo assim que a pessoa faz. Eu quero que solucione essa área. E é nesse momento que a pessoa está trazendo um mal geracional para a família. Mas ela não acredita dessa forma. Então ela acha que quando ela buscar a Deus, Deus vai se mover a favor dela sem que ela busque o arrependimento. E é por isso que Deus diz, a religião não salva ninguém. A religião, ela não faz nada por ninguém. Ou você vê o mal como mal, ou nada feito. Por isso o religioso ele não consegue crer em Deus. Se eu não vejo as consequências dos meus erros, se eu não vi aquilo como mal, como eu vou conseguir crer? Conseguir acreditar em Deus? É uma fé morta. É uma fé falsa. Eu estou fingindo. Eu estou andando na igreja para me proteger e não para ver o agir do Espírito. Por isso eu não quero olhar. Eu não quero que ninguém me diga os meus erros. Por quê? Porque eu já sei que eu errei. O que é que eu não sei? As consequências dos meus erros. Por isso eu naturalizo ganhar e perder, adoecer. Eu não tenho a revelação de nada do Espírito Santo. Por isso Deus diz, sem mim tu não pode fazer nada. Então a pessoa busca a Deus só para passar pelo problema. Ele não tem o problema como uma experiência. Ele não consegue aprender nada. Ele não consegue extrair do problema uma aula, um ensino do Espírito. Porque Deus, ele já sabe que aquela pessoa é uma religiosa. É só uma religiosa. Ela não quer acreditar em nada, ela não quer se ver como causador de um problema delas. Por isso, elas muitas vezes ou não querem andar na igreja, como eu já conheci milhões de pessoas que pagam até dízimo para a igreja, mas não anda na igreja, não frequenta a igreja, anda na igreja, mas não quer saber onde erra. Tá vendo que a pessoa não acredita no que Deus diz, ele não crê no que Deus diz. Ele busca Deus para se proteger, para se esconder, por algum motivo na cabeça dele. Mas ele não quer uma verdade, ele quer a verdade dele. Por isso é que as prostitutas, elas conseguem passar por cima do ensino de um religioso. E aí o religioso ele vai fazer o quê? Criticar e falar mal até de Deus. Porque ele diz, ó, depois de pecar tanto, agora quer ser melhor do que todo mundo. Porque ele não crê em nada. Ele não acredita em nada, nem no que está vendo. Então quer dizer, são envolvimentos que eu pratico para me dar bem, né? Portas de entrada que você praticou como pactos involuntários e você não consegue ver. Você, quando é um religioso, você não consegue encarar um erro como erro porque você já vê como acerto. E você, sendo um religioso, não consegue acreditar nem na repreensão, que é a doença, nem na perca financeira, nem a pessoa que ela é assim, que ela é um religioso, ele crê na mentira dele, da forma dele, ele é cego espiritual. Por isso Jesus explicou aos fariseus que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, pés, mas não anda. Eles já vivem na terra como uns voodoo. Ele finge para ele mesmo crer em Deus. Ele finge tanto que não consegue nem buscar da forma certa. Ele sabe como buscar, mas ele não quer, porque ele não quer abrir mão do que ele já faz, que ele tem como bom. Pode ser qualquer coisa, ou a feitiçaria, ou a mandinga, ou a prática de buscar uma ajuda no espiritismo, ou a farra, a fofoca. Ele prefere passar pelo problema e fingir que crer em Deus do que buscar a Deus para que Deus molde ele, limpe ele, porque ele já tem o ruim como bom na vida dele. E ele sabe que aquilo é pecado, mas ele não quer ver como pecado. Ele é totalmente cego espiritual. Então são práticas
que a pessoa sabe que é errado, ela só não sabe as consequências. E nem quer saber. E nem quer saber porque ela não acredita em Deus. Ela não crê. Quando se fala crença, eu acredito do meu jeito, então eu acredito de outra forma. Por isso essas pessoas têm pés, mas não andam. Ela vive numa vida travada, ganhando e perdendo, até ela perder as esperanças, até a velhice chegando e ela ir vendo que não fez nada da vida dela, porque a vida não andou. Então elas ainda, para se satisfazer, para dar razão ao seu comportamento, ela vai dizer, quando eu morrer não levo nada. Ela vai justificar, elas criam os mandamentos dela. E por isso o espírito não consegue fazer nada por essas pessoas. Porque elas não buscam Deus, nem sequer vendo o erro como erro. Olha o tamanho que é a cabeça de servir de um religioso. Nem isso ele não consegue ver, porque ele não crê dessa forma. Ele não consegue acreditar dessa forma. Então são portas de entradas que você praticou como pactos involuntariamente, sem perceber. Quer dizer, uma fraude financeira ou desonestidade que a pessoa pratica para se dar bem. Quer dizer, eu pratiquei uma fraude, uma coisa para abrir um negócio, para me dar bem, eu sei. Então eu vou tentar pagar dízimo, dar esmola, fazer, mas eu não quero me arrepender. É assim que é o religioso. Um pacto com entidades para obter riquezas, como eu já expliquei, né? Que tem pessoas que faz porque acredita ser de Deus, mas ela não quer saber nada sobre Deus. Ela faz o pacto para casar, para se dar bem no amor e diz, não, mas eu não busco mais. Mas ela guarda aquele segredo, ela sabe que buscou uma pessoa, uma amarração amorosa ou para abrir um negócio, para alguma coisa. A pessoa sabe, ela não quer se arrepender. Essa é a questão, ela não quer ver o erro. E por isso ela busca Deus, mas ela não consegue ver o agir do Espírito. O religioso ele não consegue ver. Ele se torna uma pessoa totalmente sem crença. A fé dessas pessoas é uma fé falsa que a Bíblia ensina. Quando você se envolve em práticas de exploração financeira com outra pessoa, explorando. Quando você participa de práticas de usuras, de cobrança de agiota, que era o meu caso, eu sabia que a Bíblia dizia que agiota é pecado. Mas por que eu não queria buscar Deus? Porque pecado por pecado, eu já pequei tanto, já vinha do pecado. Para mim, na minha consciência, Deus me bote onde Ele quiser. Eu não quero ver os meus erros. Eu quero o dinheiro para solucionar os meus problemas. É assim que o religioso pensa. Ou religioso ou sem ser religioso. Eu não quero ver o meu erro. E Deus explica isso. É o amor ao dinheiro que toma conta da minha vida, independente das minhas práticas. Porque eu já sei que eu faço o que eu faço, mas eu não acredito em vida eterna. E nem quero acreditar, porque eu não quero abrir mão do meu erro que eu tenho como bom. Quer dizer, eu tô declarando que eu não acredito. Só não declaro com a boca, eu declaro com as minhas atitudes. E Deus vê. Deus vê tudo. Quando você pratica, né, com agiotagem, com usurpação de dinheiro, com ganância, quando você pratica de extorsão, de chantagem financeira com alguém, quer dizer, tem mulheres, um exemplo, que sai com um homem casado, o homem tá bancando ela, mas ela quando para, o homem quer largar, ela agora vai chantagear. Ela vai dizer, ou você me ajuda, porque eu tô precisando de um medicamento, ou eu vou dizer à sua mulher, vou mostrar que você tinha um amante. Quer dizer, isso tudo são práticas de pactos que eu vou trazer para minha geração. Que a consequência não vai ser em mim, e sim nos meus frutos, que é os meus filhos que vão pagar, vão me dar trabalho, vão cometer erros piores, para que eu veja os frutos do meu pecado. Então não adianta estar buscando a Deus sem querer ver o erro como erro.
porque o espírito não vai agir. Se eu não quero encarar o meu erro e me arrepender dele, a única coisa que move o mundo espiritual para mover um decreto que eu já cometi, tá lá escrito, tá lá o print do meu pecado, é o arrependimento. Não é religião. Não é, por isso muito religioso não consegue ver o agir do espírito, porque ele não busca Deus da forma correta, para que ele veja no plano natural o agir do espírito, abrindo mão de alguma coisa que ele faz. Quer dizer, para Deus se mover ao meu favor, eu tenho, além de me arrepender, parar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas se o que eu estou fazendo eu tenho como bom, eu tenho como a solução do meu problema, como é que eu vou parar de chantagear alguém, de mentir, de enganar, de parar de andar com os falsos? A pessoa não quer. Por isso ele se torna cego. Não é a imagem de escultura que é cega. Tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não ouvido, mas não ouve. Somos nós, o religioso, que não quer Deus como Deus ensina, ele quer Deus como ele quer. Quer dizer, eu creio como eu quero. Por isso ele não tem a revelação, nem quando mente, nem quando peca, nem quando adoece. O olhar dele está totalmente fora, no externo. Se tiver uma casa de prostituição, uma casa de bebedeira, uma casa que me traz dinheiros e eu sustento, como é que eu quero? Como é que eu quero abrir mão de uma coisa que a religião diz que está errado, mas eu tenho como certo? Então eu prefiro o amor ao dinheiro, que traz a solução dos meus problemas, do que, além de eu buscar a Deus da forma certa, ainda ter que abrir mão do pecado. Ainda ter que abrir mão do pecado. Quando eu vivia no pecado, quando eu me entendi de gente, o primeiro relacionamento que eu entrei na minha vida, que foi o meu primeiro casamento com 16 anos, a minha primeira sogra, ela era, na época, praticamente crente, porque ela andava na igreja, ela frequentava a igreja, e eu via ela toda por fora, com piadas, com coisinhas, né? Quando eu me separava, ela uma vez jogou na minha cara que se o meu marido andava atrás de mim se humilhando e eu não queria porque a minha família era da feitiçaria, ela chegou a dizer isso a mim. Quer dizer, o meu filho anda atrás de você se humilhando e chorando porque você vem de uma família de feiticeiro, porque ela andava na igreja. E ela sabia que aquelas práticas Deus abominava. Onde eu, quando era nova, não sabia nada. Nada. A respeito de Deus, eu não sabia nada. Eu ouvia dizer na religião da minha mãe, né, o que era espiritual e o que não era espiritual. O que o espiritual podia me dar, trazer para mim. Quer dizer, mas dentro da casa da minha sogra, da minha primeira sogra, tinha uma pessoa doente mental. Todas as filhas dela sofriam no casamento. Tudo isso eu observava. Ela andava na igreja, mas vivia bebendo, vivia vendendo bebida alcoólica. Né? Ela tinha um bar do lado da casa dela. Então ela não sabia as consequências sobre o pecado. Mas mesmo assim se julgava melhor do que a minha família, porque era uma família de feiticeiro. E eles não eram família de feiticeiro. Então ela queria buscar Deus pela forma natural dela. Pela forma humana, que é pela vista dos olhos. Por isso Deus, ele é o primeiro a dizer que não se revela para esses religiosos. Por quê? Porque esse tipo de religioso, ele sabe julgar, criticar, falar mal. E por isso ele está dentro da igreja, mas ele não consegue nem ver o erro dele. Porque não me diga que uma pessoa está dentro da igreja e não saiba que a prática de vender bebida vai trazer maldição para a vida dela. Porque traz. E eles já eram de uma família de práticas de jogos, de cassino. Ela vinha de uma família, quer dizer, é uma maldição hereditária com a maldição da prática que ela já praticava.
que se estendeu na família toda, exatamente como eu. Quer dizer, é uma maldição que leva para a geração, não é um mal que traz só para mim. Então ela me contava que a família dela vivia na prática de jogo, que tinha cassino, que ganhou muito dinheiro com o cassino. Então, ela não vivia na base da feitiçaria, mas eu observava que a família dela tinha problemas piores do que na minha casa. Porque tinha uma doente mental que andava no CAPS, que tomava remédio controlado, que se batia dentro de casa. Quer dizer, existia problemas espirituais que ela não conseguia achar a razão do problema. Que é isso que Deus ensina. Quando uma pessoa faz uma prática que tem amor ao dinheiro, ele anda na igreja, mas ele não quer abrir mão daquilo que ele já faz como errado. Então, como é o comportamento dessas pessoas? Tentar aprender pelo que está vendo. Mas a vida dele, ele está vendo, mas não está entendendo. Porque, na verdade, uma maldição, ela precisa de uma pessoa de fora para ajudar a pessoa. Uma pessoa que sofre um problema de maldição, ela não vai conseguir resolver o problema dela sozinhas. Elas não conseguem, porque elas não têm a visão daquilo como a causa do problema delas. Por isso ela precisa, tipo, uma mentoria, uma ajuda espiritual que traga uma verdade que para ela tem uma mentira como verdade. Então ela tem que desfazer daquela mentira para poder ela ver o agir do espírito. Que é por isso que eu estou lhe contando o caso da minha primeira sogra. Quer dizer, tinha problema no casamento, problema com os filhos, problema com uma pessoa doente mental dentro de casa e andava na igreja, onde a minha família era espírita e não tinha esses problemas todos. E eu ficava comparando. Como assim? Anda na igreja e tem esses problemas todos. E lá em casa, ninguém anda na igreja. E eu ficava tentando entender o que era Deus pela minha forma de visão, que era a mesma coisa que ela fazia. Olhava para a minha família e ficava me julgando, porque eu era a família de feiticeiro. Por isso o filho sofria. Era assim que ela dizia. Meu filho anda sofrendo com você na sua mão, porque a sua mãe é feiticeira. Onde, na verdade, a família dela toda sofria. Mas ela não tinha esse entendimento, essa visão de conhecimento, de uma verdade. Porque o religioso, ele traz e ele cria as suas verdades. Ele cria aquela verdade para ele. E por isso ele é só um praticante, ele frequenta a igreja, mas ele anda na igreja, mas ele não aprende. Por quê? Porque ele precisa de alguém que confronte ele. Onde na maioria dos casos, os religiosos, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Quer dizer, ele apoia o pecado do outro. Ele não diz, irmão, você está errando nisso. Quer dizer, como é que eu ando na igreja e eu não quero a ajuda de Deus? Para que eu ando? Por que eu ando? Eu ando só para passear? Eu entro vazia e saio mais vazia do que eu entrei? Eu entro para aprender alguma coisa, para julgar as pessoas pelo olhar, pelo que eu estou vendo? Ah, quer dizer, meu filho sofre porque está com a filha de uma feiticeira. E eu ficava analisando na minha mente. Quer dizer que... E as outras filhas dela que sofrem no amor? E por que ela dá razão ao filho dela, que é todo errado? Que é prostituto, que bebe, que mente. E ela não vê nada daquilo como errado. E vê as práticas erradas da minha família. Quer dizer, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. O religioso, quando Jesus ensinou isso aos fariseus, não era da prática de imagens. Não era isso. Era a respeito da gente, do nosso intelecto, da nossa visão espiritual. Porque se eu sou orgulhoso e eu não quero a ajuda de ninguém, para que eu ando na igreja? Com que intuito eu ando na igreja? Com que razão eu oro? Se eu não admito nem ouvir uma verdade, como eu vou ver? Eu não quero ver. Porque eu tenho as minhas verdades. Eu creio do meu jeito.
Quer dizer, uma fé totalmente morta. Essa senhora que eu estou explicando para você, ela já faleceu, mais de 10 anos, crente, né? Mas eu nunca vi nada da vida dela mudar. Nada. Ela até fechou o bar já com muitos anos, mas ela carregou um fardo tão grande a vida dela toda, que eu nunca vi nada dela mudar. Por quê? Porque ela era apenas uma religiosa. E ela não conseguia crer em Deus por não ter um apoio, que alguém diga a ela aquilo que ela não quer ouvir, ou ela não querer ouvir. Não querer. Quer dizer, também conheci outras pessoas, por exemplo, que fazia frete de dinheiro, mas justificava o seu ganho. Eu ganho só para levar o dinheiro de um traficante de um lugar para outro, para fazer um depósito. Eu não pego na droga. Quer dizer, a pessoa faz um pacto, levando a maldição para a família, porque essa pessoa que eu estou lhe dizendo, ele faz essa prática, ele ganha um dinheiro ilícito, que para ele, na mente dele, é lícito, mas ele julga ele mesmo. Não é errado, porque eu não transporto droga dentro do meu carro. O que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou apenas pegando o dinheiro para fazer um depósito. Eu estou fazendo o meu trabalho. Trabalho esse que uma corrida de um Uber, por exemplo, que seja R$50, ele ganhava 1.000, porque é uma prática ilícita, um dinheiro ilícito. A confiança dele chegou a esse nível de ganhar R$500 ou R$1.000 por uma corrida simples, que seria R$100. E a pessoa é quem dita as regras do mandamento, onde trouxe a maldição para o filho usar droga, para a filha se prostituir. Quer dizer, ganha o dinheiro ilícito, gasta ilícito, sofre um problema de geração na casa, mas ele não tem a revelação de como essa maldição. Então, esse tipo de maldição, ele vem de geração, que eu ainda trago na minha prática como algo lícito, e eu não tenho a visão. Por isso eu não consigo crer em Deus em nada. Porque Deus é o único que lhe convence. Deus é o único que revela a sua visão, que abre os seus olhos. Mas para isso a pessoa tem que ter a visão. Eu preciso ver o que é que está errado. Pelo menos ver. Eu tenho que ver que alguma coisa está errada na minha vida. E para eu ver, eu preciso pelo menos querer ouvir. Onde as pessoas que praticam uma prática ilícita por dinheiro, ela não quer ouvir. Ela quer dar razão. Porque o amor dela está no dinheiro. O amor dessas pessoas está no dinheiro. Por isso Deus diz que o dinheiro é a raiz do princípio dos males. Porque quando eu amo o dinheiro, eu não quero saber mais nada. Eu quero justificar o que eu vivo. Eu quero dar razão ao que eu vivo e sentido ao que eu vivo. Por isso eu me torno cego. Eu não consigo ouvir nem alguém que queira me dizer. Porque se você disser a um mentiroso que ele está mentindo, ele fica com raiva de você. Quem dá razão àquela mentira dele? Ele mesmo. Quem acredita que aquela mentira dele só faz o bem? Ele mesmo acredita daquele jeito. Ele está vendo as consequências, mas ele não acredita, né, dessa forma. Então eu não sei se você já ouviu dizer que as trevas são organizadas. Quer dizer, quando eu vivo um mal de geração, tanto eu estou vivendo um problema geracional, quanto atrai outros tipos de problemas que traz um mal geracional, e o mal só se perpetua de família fora. Cada um de uma forma. Então a definição do espírito mamon que a Bíblia fala é um espírito maligno, um principado associado ao dinheiro e à avareza. Ele atua na vida das pessoas por meio de castas de demônios menores, que são filhos dos demônios, manifestando-se através da ambição desregrada
ou da miséria extrema. Seu objetivo é roubar a glória de Deus, distorcendo a verdade, relação que devemos ter com as riquezas, verdade em relações que devemos ter em respeito às riquezas, e criando um obstáculo espiritual para a prosperidade verdadeira. Quer dizer, a pessoa tem o dinheiro, mas ela tem necessidade dos vícios, da prostituição, da masturbação, da usura, da cobiça, vive arrodeada de pessoas invejosas, enfrenta problemas na família, mas naturaliza tudo por não saber discernir. Ela não tem o entendimento, ela só tem o conhecimento. O espírito mamon, ele tanto atua na avareza, naquelas pessoas que dá tchau com remédio na mão, o sorrisal e não derrete. Não é que a pessoa não tenha condições, ela tem, ela só não usufrui da prosperidade de Deus, porque a desavença familiar não permite, porque os vícios roubam o dinheiro, porque a pessoa está cega sem entender as consequências daquele dinheiro que entra na vida dela. O olhar dela, ela não tem a revelação da vida, do que ela vive. Então, para ela, tudo é normal. Adoecer, ganhar e perder, ter vícios, ter problemas, viver nos médicos. Isso significa viver no mundo das trevas. Quer dizer, eu não sei a razão do que eu vivo. Eu só sei que eu vivo. E Deus me ajuda a viver desse jeito. É a cegueira espiritual dessas pessoas. Então, o espírito mamon, ele tanto atua na pessoa perder, como na pessoa ter e não usufruir do que tem. E não usufruir do que tem. Quer dizer, tem os filhos, mas não se dá bem. Tem a família, mas a família não se dá. É uma pessoa totalmente ausente de conhecimento. Por quê? Porque ela acredita da forma dela, ela não quer que ninguém diga que ela está errada. Em nada do que ela pratica. A visão dela já está cauterizada. Está fora. Então ela quer crer em Deus do jeito dela. Olhando para a vida alheia. Quando alguém é roubado, está pagando. Quando alguém adoece, está pagando. Mas na vida deles, eles fingem para eles mesmos acreditar em Deus. Foi isso que Jesus ensinava aos fariseus. Então a avareza, a corrupção, a ganância, a inveja, a rivalidade, a destruição, a escassez, tudo isso está relacionado ao espírito mamon, que ele é o responsável, no olhar daquela pessoa, a dominar como a pessoa quer entender. É o entendimento, não é o conhecimento que está conturbado. Quer dizer, eu estou vendo, só não estou entendendo. Então, para mim, tudo é natural. A inveja, a cobiça, a desavença, as doenças, as percas, porque eu não sei a fonte do problema. Da onde veio esse problema? Então, problema geracional que impacta na minha vida, nas minhas decisões, no meu olhar, na interpretação da razão do que eu vivo. Por isso eu não sei nada. Por isso nem sei, nem quero saber, porque eu tenho Deus só como uma religião. Então, como uma religião, eu dou dízimo, dou esmola, faço do meu jeito, acredito do meu jeito e vou sobrevivendo. Mas não acredito nem em lei do retorno, nem em vida eterna, nem em mal geracional, nem sei a respeito de inveja, de repreensão de Deus, de cobiça, de nada. E eles preferem ter essa crença, porque eles não querem mudar. Eles não se vê no problema. São pessoas totalmente cegas. Então, quando as pessoas dizem que as trevas são organizadas, realmente, porque a geração do passado trouxe esse mal para minha vida, onde eu estou levando para a vida dos meus filhos, por não querer abrir mão do pecado. Eu não tenho visão sobre o pecado. Então, eu até vejo, ouço falar do pecado, mas a interpretação desse olhar,
Eu vejo desse jeito, eu vejo do meu jeito. Então eu até ando na igreja, mas nada muda. Porque eu não acredito que Deus tem nada para fazer na minha vida. Quer dizer, as pessoas vão se cansando, vão ficando depressivas, deprimidas, sem conhecimento de uma verdade. Dessas verdades que Jesus veio ensinar. A maioria dos religiosos são assim. Por isso é fácil para Deus reconstituir a mente e a vida de um pecador e não de um religioso. E não de um religioso que preferiu ter esse tipo de crença. É a preferência dele. Ele quer Deus do jeito dele. Então, ele não vê nada mudar a não ser se cumprir um mal de geração. É só concluindo. As histórias vão se repetindo e até acontecendo coisas piores pela falta do entendimento dos religiosos. Não é verdade? Eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo.